Fala, jovem, beleza? Você quer saber qual é a projeção do Palmeiras para o segundo turno do Brasileirão? Ou quais são as probabilidades para o time do Abel Ferreira ser campeão brasileiro? Muito bem, você está aqui no Review, o programa que a gente sempre passa a régua nas principais estatísticas do Campeonato Brasileiro, pois agora a gente vai trazer para vocês as probabilidades e projeções para o segundo turno dos times no campeonato. Eu sou Gustavo Fogaça e eu convido você a vir comigo para resolver todos esses mistérios. Segura essa! Todo mundo já sabe que o Palmeiras foi o campeão virtual do primeiro turno. Não existe esse título, né, galera? Mas enfim, vamos dizer que o Palmeiras ganhou lá o primeiro turno, 39 pontos, e é o melhor visitante do campeonato. Apesar de ele ter feito mais pontos em casa do que fora, o melhor mandante é o Corinthians, mas isso aí não espalha para ninguém, principalmente para os palmeirenses. Mas vamos lá. Fora de casa, o Palmeiras fez 19 pontos, o que equivale a 48% do seu total. E jogando como mandante na Allianz Arena, fez 20 pontos, o que equivale a 52% do seu total. Desse jeito, o Palmeiras teve uma média de 2,05 pontos a cada jogo, ou seja, é uma média de time campeão. Se o Palmeiras fizer pelo menos 2 pontos daqui para frente, vai ser campeão até com antecedência. Só que a gente sabe que no futebol, né, galera, a coisa não é sempre uma linha reta, tem baixas e subidas, e a gente sempre fala daquela coisa de voltar à média, né? A média do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é de 2 pontos conquistados por partida. Mas nos últimos 6 jogos, essa média do Palmeiras caiu para 1,83, abaixo da sua média de 2 pontos. Ou seja, o Palmeiras nos últimos 6 jogos está numa média descendente. Mesmo assim, é uma média bem interessante e muito alta. Na tabela do Campeonato Brasileiro, nas últimas 6 rodadas, o Palmeiras está em 4º lugar. Algo interessante que a gente usa para fazer projeções é a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. E o Palmeiras é um time que tem marcado menos gols do que o esperado. Isso aí a gente compara os gols marcados com os gols esperados, né? O Palmeiras marcou 31 gols, mas os gols esperados foram de 41,8. Ou seja, o Palmeiras deveria ter marcado pelo menos mais 10 gols do que não marcou. Não foi tão eficiente quanto se espera de um time que, né, é líder do campeonato e tem tudo para ser o campeão brasileiro. Mas já a defesa, o sistema defensivo do Palmeiras sai muito bem, obrigado, porque sofreu apenas 13 gols e os gols esperados contra foram de 23,9. Ou seja, era para o Palmeiras ter sofrido pelo menos mais 10 gols e não sofreu. E aí você coloca o mérito nisso, em todo o sistema defensivo, não apenas no goleiro. Então é um time que marca menos do que esperado, mas também sofre menos gols do que esperado, e tá aí o equilíbrio do Palmeiras do Abel Ferreira nesse primeiro turno. Tem 2 índices que você que acompanha o review aqui já escutou a gente falar bastante, né? Que é o índice Footstats e o índice Justix. O Footstats é o nosso índice aqui da casa, onde a gente coloca ali valores e métricas de tudo que acontece numa partida, individualmente, coletivamente, na parte ofensiva, na parte defensiva, dando um peso para tudo isso, e aí a gente tira uma foto de quem foi realmente o melhor em campo, como time e como individualidade. E o índice Justix é aquele que eu criei para dar uma correlação entre o que é produzido em campo e o resultado final da partida. Se a gente tem aí uma justiça entre o que foi produzido e o resultado final. Beleza? Então vamos pegar esses 2 índices para ver como é que foi o Palmeiras no primeiro turno. E o Palmeiras teve uma média de 129 pontos no índice Footstats. Foi o líder disparado. Aliás, foi o único time entre todos os 20 do Campeonato Brasileiro da Série A que terminou com uma média acima de 100 pontos. Ou seja, realmente o Palmeiras está muito além de todos os outros adversários em relação à performance. É definitivamente o melhor time do Campeonato Brasileiro, ou foi, né, no primeiro turno. Já o índice Justix, galera, ele faz o seguinte, né? Ele traz aquela correlação entre o que foi produzido em campo e o resultado, e às vezes ele tem uma questão da sorte que faz a gente se confundir um pouco, porque o time pode ter produzido muito
em campo e não ter conseguido um resultado de acordo com aquela produção, ou ele pode ter produzido muito pouco e ter conseguido um resultado muito positivo. Então são duas situações onde a justiça ela é menor, né? É mais injusto no caso. O cara produziu muito e conquistou pouco, ou produziu pouco e conquistou muito, e você tem aí diferenças. Então às vezes o time pode ser um time que está numa posição na tabela no Justix, como o Palmeiras, que está em 9º lugar com 1,56 pontos na média do Justix, mas é um time que está contando talvez com uma eficiência ou uma sorte de não produzir tanto, e a gente já viu ali no gols esperados, né? O Palmeiras é um time que marca menos gols do que esperado, mas termina conquistando pontos, Isso também faz parte de um time campeão. Não tudo é número, não tudo é resultado em campo. Às vezes o time precisa de uma situação de sorte ou uma situação de eficiência para conseguir os seus pontos, e o Palmeiras está nesse caminho. Mas então chegou aquela hora que você está até aqui esperando, que é: qual é a projeção para o Palmeiras para o segundo turno? Pois então já anota aí, já vou cravar. O Palmeiras é o grande favorito para ser o campeão brasileiro. Essa é a projeção, para ser o campeão. O Palmeiras não só porque venceu o primeiro turno, mas por todos esses números que eu trouxe para você antes. Se o Palmeiras mantiver essa média de 1,83 pontos conquistados por jogo dos últimos 6 jogos, ele vai chegar a 73 pontos. É claro que eu falei, tem a volta à média. A média do Palmeiras é de 2 pontos, é mais alta. Então a gente espera que o Palmeiras volte a ter uma média de 2 pontos ou mais, fazendo dele um time muito competitivo, muito forte e difícil de ser batido. Os times que vêm atrás, eles têm que torcer para muitos tropeços do Palmeiras, para o Palmeiras cair muito essa média de 1,83 e principalmente cair da média dele do campeonato inteiro, que é de 2 pontos. E a probabilidade de que aconteça tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, ou seja, o Palmeiras ser campeão brasileiro, hoje é de 51%. Isso traz pra gente que gosta de trabalhar nas apostas esportivas uma odd justa de 1,96. Então se você quer apostar agora no Palmeiras para ele ser campeão brasileiro, 1,96 é uma odd bem justa para a probabilidade que a gente está trazendo aqui para vocês. Fechou, meu jovem? É isso aí. O Palmeiras é o favoritaço para ser o campeão brasileiro, todos os números indicam para isso, né? A gente precisaria que o Palmeiras caísse muito de produção para que ele desse espaço para os times que vêm atrás. Mas é futebol e tudo pode acontecer. Vou pedir para você dar aquele like maroto, porque eu sei que tem muito torcedor do Palmeiras que vai gostar de saber essa projeção, e também os torcedores dos outros times, para dar aquela secadinha básica no Verdão, para pelo menos ter uma disputa mais justa aí, mais competitiva do Campeonato Brasileiro. Valeu, a gente volta aí com mais reviews de outros times fazendo outra projeção de Libertadores, título, rebaixamento, né? Ativa o sininho para você receber antes que todo mundo esses próximos vídeos. É nóis, valeu!